Há alguns anos atrás, era muito comum ver personagens fumando em vários tipos de mídias. Geralmente, a ação de fumar era considerada uma característica descolada, algo que dá personalidade. Com o tempo, se confirmou que indústrias tabagistas davam dinheiro para produtoras de conteúdo com o objetivo de manipular a mente de quem consumia essas mídias, fazendo essas pessoas inconscientemente atribuir a atitude de fumar a algo descolado. Assim, fazendo essas pessoas começarem a fumar, consequentemente ficando viciadas. E os viciados faziam outras pessoas próximas se viciarem também. Ou seja, as indústrias tabagistas gastavam dinheiro com uma espécie de marketing psicológico. E isso é um dos vários exemplos de manipulação do pensamento populacional por meio das mídias. Vou dar outro exemplo. Um estudo já relacionou o aumento de divórcios no Brasil com a quantidade de novelas da Globo que tratavam sobre esse tema. Seria impossível alguma mulher no interior do Mato Grosso, no começo dos anos 2000, saber o que era divórcio. Mas, quando a Globo começou a fazer novelas, onde esse tema era frequentemente abordado, muitos homens e especialmente mulheres começaram a se divorciar. Quanto mais novelas, quanto mais vezes o divórcio era mostrado como uma boa solução, mais pessoas se divorciavam no Brasil. A manipulação do pensamento da população por meio das mídias não é algo novo, não é utilizado apenas por empresas. Isso também já foi amplamente utilizado por governos de países, como por exemplo a Alemanha bigodista, que por meio da mídia do país fez que grande parte da população odiasse judeus. Outro exemplo são os Estados Unidos, que entupiu suas mídias de propaganda anti-bigodista e anti-aliados da Alemanha durante a Segunda Guerra. Como por exemplo o especial do Pato Donald, que, além de retratar os soldados alemães como pessoas burras e feias, também mostra o quão ruim era ser um soldado alemão. No final do especial, o Donald acorda, nota que tudo foi um pesadelo e agradece por ser um cidadão americano. Os Estados Unidos também fez várias propagandas utilizando desenhos para apoiar a prática de compra de títulos de guerra. Também tem a Coreia do Norte, que utiliza da sua mídia para controlar a mente das crianças. Na Coreia do Norte, existem desenhos que induzem as crianças a acreditar que o resto do mundo é horrível e que a Coreia do Norte é um bom lugar para se viver. Na Venezuela, existe um desenho chamado Super Bigode e Sua Mão de Ferro. Sim, Sua Mão de Ferro. Nesse desenho, Nicolás Maduro é um super-herói. Essa prática de manipulação da população por meio das mídias é algo muito comum, muito mais do que as pessoas imaginam. Várias ditaduras usam de desenhos para manipular a mente das crianças. Com todos esses exemplos, percebemos que empresas e governos têm como principal arma a lavagem cerebral. Já que a maior fraqueza do governo é o povo, o governo desenvolve maneiras de prender sua maior fraqueza em uma coleira. Utilizam a mídia como ferramenta de controle do pensamento da população. E isso não é de agora. Até mesmo na época de Napoleão, seus adversários espalhavam piadas sobre sua altura, com o objetivo de torná-lo uma piada. Então, podemos concluir que a mídia é uma arma poderosa. Pode fazer toda a população de um país ser manipulada para acreditar que um grupo de pessoas são vilões, pode fazer um analfabeto ser eleito presidente, e um senhor bastante inteligente ser considerado louco. Com o tempo, surge algo chamado classificação ESG. O que é o ESG? Em resumo, é um conjunto de dados que classifica o quão boa uma companhia é na gestão de riscos. Na classificação ESG, as empresas são analisadas em vários aspectos, como o quão boa essa empresa é para o meio ambiente, se essa empresa faz propaganda a favor de pautas sociais que são consideradas boas para a classificação ESG, e como é a gestão interna. Esses dados são compilados e distribuídos aos investidores, para assim eles tomarem uma, entre aspas, melhor decisão à alocação dos seus recursos. O principal foco do ESG é na questão social. E quais são as questões sociais que o ESG apoia? Pautas raciais, identidade de gênero, luta de classe. Resumindo, toda a cartilha da esquerda identitária. E é por isso que existe a lacração. Produtoras de conteúdo seguindo uma cartilha ideológica, destruindo o roteiro de suas obras com o único intuito de lacrar, ou seja, adicionar pautas políticas e identitárias com o intuito de ganhar dinheiro com o ESG ou com o financiamento de empresas de apoio financeiro, como por exemplo a BlackRock. Mesmo que os filmes sejam um fracasso de bilheteria, mesmo que as histórias em quadrinhos sejam um fracasso de vendas, não importa. O simples ato de lacrar já traz muito dinheiro. Também é por isso que os filmes, as séries, as histórias em quadrinhos e os jogos estão com diálogos forçados, personagens mudando de etnia e, claro, muito preconceito contra homens, brancos, héteros, cristãos, etc. E tudo isso é apenas a ponta do iceberg. Resumindo esse sistema de ganho, lacrou, ganhou. As empresas que lacram podem fazer outras menores implementarem essas pautas também, gerando assim uma pirâmide de manipulação. E quem será que está no topo da pirâmide?
Como foi dito na primeira parte desse vídeo, a mídia pode manipular o pensamento da população. E o que vocês acham que acontece com a mente da população quando existem várias propagandas anti-homem? Propagandas contra viver uma vida saudável, contra a família tradicional, propaganda a favor da depravação, a favor do empoderamento feminino, do racismo contra pessoas brancas, propagandas a favor da mutilação de crianças. Não são apenas polígonos, não são apenas pixels na tela. A sociedade está doente, e eu sei quem são os culpados.